Sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham um domingo poderoso, um domingo glorioso, um domingo de grandes bênçãos. Vamos lá. Lê aqui comigo. Você, mais uma vez, você foi criado para servir a Deus. Nós fomos criados para servirmos a Deus. Olha, deixa eu compartilhar com vocês por que é tão importante a gente estar em comunhão, estar debaixo da comunhão, estar debaixo da cobertura. Ontem aconteceu uma coisa bastante interessante, né? Interessante para mim e acredito que muito forte para as pessoas. Na manhã da sexta para sábado, eu acordei com um sonho muito ruim, mas muito ruim. E esse sonho, eu entendi que não era um sonho, eu nem sonho, eu não tenho o hábito de sonhar. Eu não sou uma pessoa que sonha. É raríssimo eu sonhar. Eu deito, eu apago e acordo no outro dia. Mas eu acordei, tive um sonho, e um sonho pesado, um sonho agressivo, e um sonho que envolvia morte. E era com membros da igreja. Eram com pessoas que fazem parte da igreja e estão debaixo da nossa responsabilidade. E aí eu levantei, eu fui orar, repreender aquele sonho. Fui repreender e repreendi aquela atuação. Depois fui meditar um período. E depois do meu período de meditação, eu falei, eu preciso mandar uma mensagem para pedi-los que pare. O Espírito Santo colocou no meu coração, mande uma mensagem para eles, e onde eles estiverem, que eles parem tudo. Vai orar, vai se ungir e repreender. Repreender. Eu, a princípio, não ia falar, porque eu não queria assustar. Eu até comecei falando, não quero falar sobre o que é, não quero falar do que se trata. Mas aí no decorrer da minha mensagem, eu falei, não, eu vou falar. E aí soltei. E aí mandei a mensagem, mandei para a esposa e pedi para reunir a família. E eu falei, quero que vocês ouçam essa mensagem juntos. A primeira resposta que ela deu para mim, falou assim, nossa, bispo, meu Deus. Aí, passou alguns minutos, porque eu não sabia onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. Aí, ela mandou outra mensagem logo em seguida, dizendo assim, bastante
bastante emocionada, dizendo: bispo do céu, o senhor mandou a mensagem, nós estamos no aeroporto esperando o voo para voltar para casa, e ele acabou de ser cancelado, por pane no avião. Aí eu falei: então, mas eu quero que vocês se unjam e façam uma oração, aí mesmo, aonde vocês estão. Pare, você tem um azeite, pare e faça aí, aonde vocês estão. E quando foi um pouco mais tarde, ela mandou outra mensagem e disse assim: o segundo voo foi cancelado. O segundo voo nosso foi cancelado. E nós seremos remanejados somente para amanhã, para voltar para Rio Preto. O primeiro voo foi cancelado por pane no avião. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Deus sabe, e observe que duas situações, dois voos cancelados, uma seguida do outro, não é uma coisa muito comum. Não é uma coisa normal. Mas a hora que eu acordei, eu estava só. Liliane tinha saído. Depois, quando ela chegou, eu ainda comentei com ela. Eu falei: tive um sonho muito ruim. Só que eu não sei, né, onde... Eu não sabia nem que essas pessoas estavam viajando. Não sabia nem que eles estavam viajando. E aí parei, peguei meu telefone e gravei uma mensagem um pouco extensa, pedindo a eles que parasse aonde ele estivesse, parasse tudo e fosse orar. Orasse, ungir e repreender toda seta maligna, todo e qualquer tipo de atuação maligno para destruir, para devastar. Eu não ia falar do que era. Não queria causar pânico, mas no meio eu falei: também eu não posso deixar de falar. Porque quando você fala de uma coisa dessa, você às vezes choca, né? Choca a pessoa. Mas a gente não sabe o que o diabo... E aí ela volta com aquela mensagem muito nervosa, muito, né, falando: bispo do céu. E que já começou a gravar áudio para mim e falar: o voo que nós estávamos aqui esperando, aguardando, foi cancelado por pane. E aí daqui a pouco voltou a outra mensagem dizendo: bispo, o senhor não vai acreditar, o segundo voo foi cancelado agora. Aí o segundo, ela não foi específica porque o segundo voo foi cancelado. Mas Deus sabe de todas as coisas. O quanto é importante nós estarmos debaixo dessa cobertura, conectado com Deus. Deus está sempre nos guardando. Deus está sempre nos livrando. Deus está sempre... É uma mensagem que nos põe em alerta, é uma oração. Às vezes é uma mensagem como essa de altar, às vezes é uma coisa mais específica, mais objetiva, como esta. É o que eu estou falando. Eu não sou uma pessoa que sonha. É muito raro eu sonhar. Então, e também quando eu sonho, eu tenho bastante discernimento do que é sonho sem sentido, e sonho que ele não é sem sentido, que ele tem um propósito, que ele é uma revelação. Então, eu ainda agradeci a Deus, porque eu tenho certeza que aquilo Deus já mostrou para orar, repreender, para colocar em oração e repreender, porque principalmente da maneira que eu acordei,
eu acordei pesado. Eu acordei com aquela sensação de... a notícia era triste para mim, né? Pesou para mim, né, a notícia. Quando falaram, né, fulano morreu, e aquilo me trouxe um peso bastante grande. Mas você vê que coisa linda. Deus, Ele mostra. Deus nos revela. Por isso, sempre esteja em comunhão. Não saia distraído. Não saia sem pedir oração. Não viaje de qualquer maneira. Sempre, sempre, sempre. Porque a gente nunca sabe. O diabo está sempre em fúria contra nós e sabe do propósito da missão que Deus tem conosco. Você foi criado para servir a Deus. Aceite a sua missão, nós vamos falar sobre isso hoje. E sempre carregue a toalha. Sabe o que é carregar a toalha? Para que serve a toalha? Para que serve a toalha? Para lavar os pés e enxugar os pés das pessoas. O que Jesus fez com a toalha? Ele tirou a capa e pôs a toalha. O que ele estava ensinando com isso? Eu vim para servir. Quem quer ser grande precisa aprender a servir. Você não vê ninguém crescendo sem servir. Você não vê ninguém crescendo querendo ser servido. Você vê pessoas crescendo servindo. Então, Efésios 2:10 diz: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Diga comigo, nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, e muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos, diga comigo, que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Usar a vida para auxiliar. Gastar essa vida para auxiliar os outros. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João 17. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Quero que você preste atenção nisso, porque isso aqui vai trazer muitas respostas a muitos de vocês. Você não foi apenas criado, ou criado apenas para consumir recursos. Comer, respirar, ocupar espaço. Nós não fomos. Deus te projetou para que a sua vida faça a diferença. A gente não está aqui só para consumir recursos. Nós estamos para contribuir. Apesar de muitos livros de sucesso informam sobre como tirar o máximo da vida, né? Não foi para isso que Deus nos criou. E Ele mesmo deixou exemplo disso. O porquê que Ele veio. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele veio para abençoar, para mudar vidas, para resgatar vidas. Você foi criado para acrescentar a vida na terra. Por mais que talvez você não entenda isso, você foi criado para acrescentar vida à vida da terra. Não apenas para extrair. Parece que a gente foi criado só para isso, né? Deus quer que você desenvolva algo. E todos nós podemos. Nele, todos nós podemos. Ele nos criou para que fizéssemos, diga comigo, as boas obras que Ele já havia preparado para nós.
É importante você entender isso aqui. Extremamente importante você entender. Essas boas obras são o nosso serviço. Sempre que servimos as pessoas de alguma forma, estamos, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você, eu, nós fomos colocados nesse planeta para uma missão especial. Nós fomos salvos para servir a Deus, diz a Bíblia. 2 Timóteo 1,9 diz assim: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Jesus Cristo. Deus, Ele nos redimiu para que pudéssemos exercer a sua santa vocação. Você não foi salvo simplesmente pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. Deixa eu mostrar uma coisa séria a você. Você viu o que eu compartilhei com você aqui agora? Você viu essa experiência que eu compartilhei com você? Vamos supor que Deus me dá essa revelação e eu não faço nada com ela. Eu só fico quieto, calado. Não falo com as pessoas, não faço a minha oração, não faço nada. Aí, acontece uma desgraça, uma tragédia. Como é que seria? Você acha que Deus não ia cobrar isso de mim, dizer assim: poxa, eu revelei a você, eu mostrei a você, tanto para que você orasse por essas pessoas, repreendesse essa atuação, essa tragédia, pessoas iam morrer. Como para que você alertasse essas pessoas, para que você alertasse a elas. Sabe qual é o problema disso? Esse exemplo encaixa direitinho aqui. Tem pessoas morrendo todos os dias, e ninguém está alertando elas. Tem gente indo para o inferno todos os dias, e está todo mundo dizendo: isso não é um problema meu. Existem pessoas que estão tragicamente sendo tragadas todos os dias, e cada um está preocupado somente com a sua vida. É a mesma coisa. Nós já sabemos que o mal está aí roubando, matando, destruindo. Nós já sabemos que existe céus e inferno. Todos nós sabemos que Jesus veio para salvar a humanidade. Nós já sabemos, todos nós, que sem Jesus não há salvação. E se eu não falo, não alerto, não oro pelas pessoas, não sirvo, começa pelo servir. Porque como é que as pessoas veem Jesus em nós? Só porque eu venho à igreja? Não. Tem gente que vai dizer assim: deixa eu falar uma coisa que eu vou chocar. Eu vou chocar, tá? Ateu é do diabo. Tem gente que vai dizer isso. O cara não crê em Deus, ele é do diabo. E quem crê em Deus vai para o céu. Mentira.
não é verdadeiro. E vou te chocar um pouco mais. Muitos não creem em Deus por causa de gente que crê. Porque foram tão péssimos escândalos, tão péssimos exemplos, gerou tanta dor pelo radicalismo, que a pessoa não tem entendimento, ela fala, mas se Deus existe e esse cara serve a Deus, eu não quero esse Deus. Não é verdade? Ué, mas se Deus existe, Deus é amor, mas eu estou vendo esse cara aqui que diz que serve a Deus, isso para mim é um demônio. Esse Deus eu não quero. Eu não quero esse Deus. Eu tenho muito cuidado e muito amor com o ateu. Eu tenho muito cuidado e muito amor. Tem gente que é uma escolha, tem gente que, infelizmente, são pessoas muito feridas. São pessoas machucadas. Por quê? Porque é a mesma coisa. Eu estava lendo sobre algo em função dos radicalismos das religiões. Tem uma história de uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora, diz que ela, quando menina, de 4 para 7 anos, no radicalismo da fé, e da cultura deles, os pais costuraram a vagina, deixa só o local para urinar. Imagina a dor que essa criança passou. Qual é o propósito? O propósito de não pecar, não cometer o pecado, não se relacionar sexualmente, e etc, etc. E aí passa por uma tortura, depois interrompe ali, depois de costurado precariamente com um pedaço de pau, fecha. E aí, quando ela casa, ela passa pela tortura de novo, porque agora ela vai abrir, porque ela tem que casar. Isso tudo em função de uma fé. Ou seja, de um radicalismo. Aí você olha, essa pessoa, ela cresceu não acreditando em Deus, tanta dor que ela passou e tanto sofrimento. Porque ela não queria o Deus dos pais. Como muitos filhos não querem os Deus dos pais. Porque não consegue ver esse amor. Nós aprendemos que nós sentimos o amor do Senhor, principalmente através do amor das pessoas. Quando você é um instrumento para amar, você é um instrumento para abençoar, né? Tem não sei se na China, me parece, acho que é na China, cada novo convertido, eles têm a prática de dizer que agora Deus tem mais um par de olhos para olhar, um par de mãos para abençoar, um par de ouvidos para ouvir, porque cada cristão faz parte de um par de olhos do Senhor. É mais uma mão para abençoar, para levantar, é mais um ouvido para ouvir. Pelo menos deveria ser assim. Não é verdade? Então, no reino de Deus, você tem um lugar e um propósito. Todos nós temos um papel e uma função para cumprir. Isso dá à sua vida uma enorme importância e valor. É isso que torna a nossa vida de extremo valor. Comprar a sua salvação custou a Jesus a própria vida. Diga comigo, comprar a minha salvação custou a Jesus a própria vida. E toda aquela dor que a gente vê, que aquela dor é a dor que a gente conhece. Aquela que parece que é aquela dor da carne, de crucificação, pregando, coroa de espinho, pregos nas mãos e nos pés. Não, está longe de ser. Está longe de ser. Aquela dor da carne
aquela dor não é a dor que ele sentiu verdadeira. A dor que ele sentiu foi interna. A dor que ele sentiu foi a separação do Pai. A dor que ele sentiu é por nunca ter cometido um pecado e receber a descarga de pecado de toda a humanidade, sem nunca pecar, e toda a maldição que estava sobre a humanidade foi descarregada sobre ele. Para pensar. Ele recebeu uma descarga de pecado do mundo, da humanidade. Ele nunca pecou. Eu sempre falo sobre isso, que quem nunca pecou e peca, ou quem está num processo de santidade e peca, sabe a dor que é. Sabe a dor. Quanto é doloroso o pecado. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós não servimos a Deus por causa da culpa, medo ou mesmo obrigação. Não é por isso que nós servimos a Deus, mas pela alegria e profunda gratidão do que Ele fez por nós. É por isso que nós servimos a Deus. Pelo amor, pela gratidão. Se temos a esperança da salvação, se somos salvos, é por Ele. Nós lhe devemos a vida, todos nós devemos a nossa vida ao Senhor, pela salvação, nosso passado perdoado, nosso presente faz sentido, nosso futuro é seguro, né? Tudo isso. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês, diga comigo, se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O apóstolo Paulo, ele ensinou que nos nossos préstimos amorosos às outras pessoas, eles mostram que somos verdadeiros salvos. Deixa eu dizer uma coisa. Por que você acha? Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Muito séria. Tá? Tá acordado? Por que você acha que muitos, tirando aqueles que realmente querem um pecado, que têm prazer no pecado, por que muitos dos familiares, dos amigos não estão na igreja também? Quando a gente olha e diz assim, que as pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas, todo mundo leva para o lado, por exemplo, financeiro. A hora que as pessoas veem que eu venci, as pessoas vão ver e vão querer. Não, vai não. Não, porque tem muita gente que vence e continua orgulhoso, tem muita gente que vence e continua egoísta, tem muita gente que vence e continua soberbo, tem muita gente que vence e não é exemplo em absolutamente nada. As pessoas não conseguem ver o amor de Jesus, o caráter de Jesus, a paciência, a misericórdia de Jesus. Eu sempre digo, o que eu tenho que fazer para minha família vir para Jesus? Seja Jesus, o Espírito de Jesus, seja um exemplo, que eles olhem para você e vejam o amor, a mudança, a transformação, o caráter, a paciência, a misericórdia, o fruto. É isso, viu? É isso. É como eu disse aqui, tem muito ateu que não crê no Senhor, não vai ter a sua salvação porque não crê realmente. Mas tem muito cristão que diz que crê e também não vai ter a sua salvação. Que fique claro isso. Que fique claro, as obras não condiz. Amém? Então, nós precisamos... E mais, nós estamos falando aqui
Nós fomos criados para servir, nós fomos criados para uma missão. Presta atenção nessa missão, que não tem como eu dizer assim, eu não quero fazer. Primeira perda, o prejuízo é nosso. Porque todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus, vamos ter que apresentar alguma coisa a Ele. O que nós vamos apresentar? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Diga comigo, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, lê por favor. Quem não ama permanece na morte. Nós falamos uma coisa nessa quarta-feira. Aliás, principalmente os casais, vai lá para o culto de quarta-feira, vai assistir o culto de quarta-feira, tá? Está lá os 7 passos para você... 7 passos para você perdoar, 7 passos para maturidade espiritual, para reconciliação. 7 passos para reconciliação. Porque nós somos ministros da reconciliação. Ô bispo, isso é espiritual? Não. Não é não. Não é não. O problema é que todo mundo acha que os conselhos bíblicos, tudo é coisa de religião. Não é não. Você está equivocado. Começa aqui, é como nós falamos, né? Porque existem pessoas que têm a profissão de conciliador. Existe uma profissão chamada conciliador. E nós somos conciliadores, ministros da reconciliação. Todos nós somos. E isso implica em quê? Você vê. Amanhã se você hoje não consegue fazer, não tem essa maturidade para reconciliação, tem gente que diz assim, eu quero ser um grande empresário. Uai, quanto mais gente você tiver sobre a tua liderança, mais habilidade para lidar com gente você tem que ter. Ou funciona assim, todo mundo, você monta um grupo lá, e o grupo, todos eles tem a mesma personalidade, o mesmo temperamento, a mesma forma de pensar, e nós não temos problema nenhum com eles. Pelo contrário, eu tenho muita preocupação sempre com a parte emocional da igreja. Muito. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu adoro as reuniões do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo. Eu também adoro. Mas se eu não faço nada com essa unção, é só emoção. É só emoção. Só religiosidade. Eu sou batizado no Espírito Santo e falo em língua. É desequilibrado? Desculpa, não é. Não é. Eu falo em línguas. Desculpa, tem 3 tipos de línguas. Tem 3. Se você não sabe, tem 3 tipos de língua. Como é que eu sei que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Pelo fruto. Não pelas línguas. Só pelo fruto. Língua tem do diabo, tem do homem e tem a do Espírito. Tem 3. 3. Então, o que mostra que eu sou? O meu fruto. Se o Espírito me dirige, está lá o fruto do Espírito? Aí sim. Do contrário, não. Então, todos nós precisamos dessa habilidade para lidar com pessoas, do Ministério da Reconciliação. Quando alguém diz assim, eu não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu deveria parar e questionar se realmente Cristo está na minha vida. Se realmente Cristo está na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Diga comigo, um coração salvo é um coração que deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus
que é mal compreendido pela maioria das pessoas, e é a palavra ministério. Diga a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, bispos, sacerdócio, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Todos são sacerdotes e ministros hoje. Sabia disso? Todos somos. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimos. Assim como serviço e ministério são sinônimos. Se você é cristão, e é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. O ide a todos nós. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente, ela se levantou, diga comigo, e começou a servir. Você vê que coisa linda? Olha que coisa. Vou repetir. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela foi curada ali instantaneamente. Ela já se levantou e começou a servi-lo. Usando o seu novo dom de saúde. É exatamente isso que nós devemos fazer. Quando nós somos abençoados, nós precisamos servir. Nós somos abençoados para servir. Sabia disso? Diga comigo, nós somos abençoados para servir. Imagine, você está enfermo, Deus te deu saúde, o que você vai fazer com essa saúde? Você está no fundo do poço, você está na miséria, Deus te prospera, te enriquece, o que você vai fazer com isso? Você vê que é onde as pessoas falham, fracassam. A pessoa sonha com uma família, a hora que Deus dá essa família, ela faz tudo errado com essa família. São as oportunidades jogadas fora. O que eu vou fazer com essa família? Vou cuidar, vou amar e vou servir ao Senhor com essa família. Fazer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos curados para ajudar os outros. Curados, prosperados, abençoados. Nós somos abençoados para ser bênção. Diga comigo, nós somos abençoados para ser bênção. Nós somos salvos para servir. E não ficar sentado esperando pelo céu. Cada cristão é um novo mensageiro. Cada cristão é uma nova mão para levantar. É mais uma boca para abençoar. É mais um ouvido para ouvir. Tudo que nós recebemos é para irmos adiante e glorificar a Deus. É para isso. Esses dias eu ainda disse para uma pessoa, que foi tão abençoado, e agora está iludido por causa do meio. Eu disse, você pensa pequeno demais. Essas pessoas aí todas vão te decepcionar. E depois o que vai restar? Todas essas pessoas que hoje você está colocando como prioridade na sua vida, elas são passageiras. Todas essas pessoas têm um interesse aí. A hora que o interesse acabar, já era, você é descartado. Só que o que a gente planta com Deus, você vê que quando todos nos desprezam, nós só temos um, que está lá sempre. Por isso que a gente tem que colocar ele sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Olha, foi salvo, então já vou levar esse cara. Por quê? Por que você aceitou Jesus e Deus já não te levou para o céu?
Por que você já não foi salvo já definitivamente, já direto? Porque Ele nos deixa nesse mundo decadente ainda. Por quê? Ele nos deixa aqui para cumprir com o nosso propósito. Justamente para cumprir com o nosso propósito. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para seus objetivos. E é isso que você precisa entender. Quando você entender isso, então você vai dar condições a Deus de te colocar, independente do que você faça, independente da tua profissão. Eu sempre falo sobre isso. Tem lugares que não sou eu ou pessoas como eu que vai entrar, que Deus vai usar. É pessoas como você. Viu? É você que Deus vai usar lá fora. Muitos não entenderam isso. Eu fui chamado para servir a... Eu falo assim, eu sempre falo isso, é um pouco chocante, tá? Mas eu não consegui entender servo que não serve. Eu cresci ouvindo essa palavra. Eu sirvo a Deus, eu fico olhando assim, mas como é que ela serve? Como é isso? Porque servir, eu acho que é servir. Bispo, mas eu não sirvo como o senhor em tempo integral, você serve em tempo integral como eu. Eu aqui, você lá fora. É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. Todos os cristãos servem de forma integral. O tempo todo. Uns no santuário, né? Uns no altar, outros no átrio, outros lá fora. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Nós nos tornamos seus representantes, cartas vivas, suas testemunhas. Tanto é que, quando fala do Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, diz, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Inclusive, deixando claro, Deus não precisa de advogado, Ele precisa de testemunha. Evidência. Viu? Ele precisa de testemunhas, pessoas que testemunhem dele, que ele está vivo, que ele transforma, que ele vive. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir, ambos são o mesmo chamado. 2 Timóteo 1,9 diz assim, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo antes da criação do mundo. Timóteo na NTLH, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos. Diga comigo, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Sempre que você faz uso das suas habilidades, das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Como um bom cristão. Eu sempre digo, né, esses dias ainda eu estava falando com alguém, a pessoa falou assim, eu não consigo falar de Jesus para os outros. Eu disse, sabe por que você não consegue? Porque não está dentro de você. Porque quando está dentro de você é natural. É normal. Está dentro. Quando está dentro de você, e grave, não pense você que é aquela coisa chata
que a gente vê de vez em quando, né? Às vezes inconveniente. Não. Primeiro o espírito que está em você é diferente. Existe um espírito de fé em você. Existe um espírito de fé e palavras de fé na sua boca. Existe uma postura diferente. Só por aí as pessoas já veem que há algo diferente em você. É o que nós sempre falamos, né? Você prega o tempo todo, se necessário você abre a Bíblia. Você prega com a sua maneira de ser, falar, portar. Você prega com o seu casamento, você prega com a sua família, você prega na condução da sua família, os seus filhos estão pregando, você prega na condição do seu trabalho, você prega com as palavras que você libera às pessoas. As pessoas estão observando o que acontece com você. E chega um momento que as pessoas falam, poxa, é forte isso que você falou, nossa, poderoso isso. Aí você prega mais abertamente, você tem condição de ir mais. Tem gente que vai querer saber mais, tem gente que quer ouvir mais a respeito, porque vê que é algo diferente em você. Nós somos testemunhas. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei. Vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver, diga comigo, uma vida útil no serviço de Deus. Uma vida útil no serviço. Aí eu preciso fazer essa pergunta, né? Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Uma razão pela qual você precisa estar vinculado, essa é uma razão pela qual todos deveriam estar vinculados à igreja. Todos. É o cumprimento ao seu chamado para servir ao reino e aos outros crentes de maneira prática. E ao discipulado, né? Discípulo forma discípulo. 1 Coríntios 12, 27 diz, eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário. Diga comigo, cada um de vocês é um membro separado, diga, e necessário desse corpo. Então, o seu serviço, ele é extremamente necessário no corpo de Cristo. Totalmente. O reino precisa de você atuando. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada um deles é extremamente importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. A obra é carente de bons servos, até porque não existe qualquer membro do corpo, ele é importante ou não. O que você faz sem uma boa unha? Não é? Tudo que você precisa às vezes é uma unha. Não é? Se não tiver essa unha para te ajudar. Você vê, tudo tem a sua importância. E às vezes o membro é pequeno, mas ele é poderoso. Esse aqui, por exemplo, é o leme do navio. Já pensou? Você vai para onde você quiser com o leme, ó. Língua. Ele é pequeno, mas ele é poderoso. Então, da mesma forma, da mesma maneira, não existe ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas são tão valiosos. Imagina, né? Nós estamos aqui, vamos falar de algumas coisas. Se não existisse aquelas pessoas dispostas a estar lá, as tias da escolinha, pregando agora e cuidando das crianças, discipulando as crianças,
nós não estaríamos nessa tranquilidade, nesse sossego aqui. Não é verdade? Se não existissem as pessoas que trabalham por trás, o que nós estamos fazendo, uma coisa simples, como isso aqui, passar o projetor, tem gente ali passando. Se não existissem pessoas que nos apoiassem, como uma coisa que parece tão pequena e tão simples como limpar a igreja, lavar banheiros, vocês não teriam banheiros limpinhos, banheiros higienizados para poder utilizar. Se não existisse aqueles dispostos, igual na nossa vigília, gente que cuidou dos carros a noite inteira cuidando ali, entra e sai, né, para poder, e gente sai para vigiar os carros lá fora. São servos extraordinários. Se não existissem pessoas como algumas pessoas, como as pessoas que ajudam na cozinha, como pessoas, como eu sempre falo da Dona Teresa, e outras pessoas aí que sempre estão aí, vêm para a igreja, às vezes eu chego, está aí limpando a igreja sozinha, limpando as escadas, esfregando os vidros, coisa linda. Coisa linda, não está orando, botando a mão na cabeça dos outros, não está atendendo, é uma serva maravilhosa. E assim vai. Isso é maravilhoso. Você vê que não tem coisa pequena. Se não existisse aquele grupo que está em oração, em intercessão o tempo todo. Então, olha a importância, né? Cada membro é extremamente importante. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. E como faz? Porque são pessoas que nos dão respaldo, né, para fazer outras coisas que são importantes. A gente não tem como dimensionar o que é mais importante. Talvez tenha pessoas aí que o galardão vai ser muito maior do que o outro que tem um título. Sabia disso? Talvez tenha um que você olha assim, não, esse tem uma graduação elevada, mas no reino o galardão dele, a recompensa vai ser menor do que a dele. Então, o que acontece quando uma parte, vamos lá, o que acontece com uma parte do corpo, uma parte, ela deixa de funcionar? Vamos supor, se uma parte deixa de funcionar, o corpo não sofre? Sim ou não? Imagine se o seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Ele dissesse assim, eu estou cansado, eu não quero filtrar. Imagine, eu não quero mais servir, eu quero folga. Seu fígado, seus rins, imagine seus rins. Seus rins falam assim, eu não quero funcionar mais não, estou tão cansado. Se vira agora. E você viver é um problema teu, eu quero descansar. Não seria uma coisa muito séria? Sim ou não? Mas tem rins fazendo isso. Tem fígado fazendo isso. Tem alguns membros do corpo fazendo, isso não é um problema meu. Seus pulmões, se resolvesse, estou tão cansado, eu quero desacelerar. Se ele desacelera, o que vai acontecer com você? Cansado vai ficar você. Não é verdade? Seu coração falasse assim, eu estou batendo num ritmo muito acelerado para te acompanhar, eu quero desacelerar. Aí você está frito. Já parou para pensar? Hoje, milhares de igrejas locais estão sofrendo
por causa de cristãos que não têm vontade de servir. São esses rins, esse fígado, esses pulmões, que resolveu o que não quer funcionar. Eles ficam assistindo do lado de fora e o corpo sofre. Faça parte desse grupo, não. Viu? Seja um membro que funciona. Seja um membro que funciona. Muitas pessoas querem consumir e não querem contribuir, querem tirar e não doar. Isso é sério, viu? E quem quer consumir e não quer doar, às vezes são os mais críticos, são os mais exigentes. Porque quem não faz nada é exigente pra caramba. Geralmente são muito exigentes. Cobram muito e fazem pouco. Mateus 20 diz: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido. Diga comigo, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Essa deve ser a nossa atitude. Para os cristãos verdadeiros, servir não é uma questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas. Caso haja tempo disponível, servir é o núcleo da vida cristã. Diga comigo, servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos, eles também devem servir para definir nossa vida na terra. Diga comigo, serviço e doação. E é duas coisas, dois verbos importantes. Resumem em um dos propósitos de Deus para a nossa vida: servir e doação. Viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso, com prazer. Com prazer, com alegria, gratidão. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. É para isso. Não tem prazer a vida sem serviço, você sabe disso, né? Não existe prazer na vida quando você não serve de alguma forma. Nós precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Quer dizer, nós já sabemos o que nós vamos fazer, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós já sabemos, depois nós vamos aprendendo mais. É assim que acontece. Impressão sem expressão causa depressão. Vazio. Vida sem sentido. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. Você sabe que uma vez eu atendi um grupo, eu atendi um dos líderes de uma escola de teologia, porque todo mundo quer aprender teologia. Eu acho isso... Tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Mas eu vou usar as palavras deles. Eles falavam assim: todos os anos nós formamos dezenas de teólogos, ninguém sai para o campo. Ninguém faz nada com o que recebe. É formado todos os anos. E eu dou graças a Deus por não ter me formado em teologia, mas estar no campo fazendo. É isso que importa. Porque não é isso. Entendeu? O que adianta a pessoa estudar tanto, saber tanto? O que ele faz com isso depois? Nada. Guarda para ele. Não tem sentido. Então é melhor o pouco que você sabe, sai para fazer. Sai para abençoar e Deus vai acrescentando mais. Deus vai acrescentando mais. Porque revelação de Deus não se encontra numa sala de aula. Aprenda isso, tá? Revelação você não vai receber numa sala de aula. Jamais. Tem uma coisa poderosa. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai
fazer muito sentido para você. Existe uma comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. E ela ainda é verdadeira. Qual que é a diferença? O Mar da Galileia, ele é cheio de vida porque recebe água e escoa a água. O Mar Morto, nada vive, pois, ao contrário do primeiro, ele não tem saída, ele não tem escoação de água. Então, você vê que é água parada não tem vida. Aonde há vida? O que significa isso? O que eu recebo, eu passo. O que eu recebo, eu passo. O que eu recebo e escoo. Eu recebo e escoo. Eu recebo e escoo. E aí que está a vida. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aí que está a diferença. Mar Morto é chamado Mar Morto porque só retém. Não tem vida lá. Mar da Galileia tem vida, porque ele recebe e escoa. A última coisa que os crentes, os cristãos precisam hoje em dia, é de só participar de um culto. Essa é a última coisa que você precisa. Só participar de um culto. Muitos já sabem muito mais do que põem em prática. A gente já sabe, muito mais do que colocamos em prática. O que nós precisamos é das experiências em servir, nas quais nós possamos exercitar os nossos músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Geralmente a gente não quer servir, isso é contrário. A gente quer ser servido, né? Na maior parte do tempo estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Muitas pessoas dizem assim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas pessoas estão procurando uma igreja que atenda, né? Ela diz assim, eu estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não estou procurando um lugar para que eu possa servir, ser abençoado e ser uma bênção. Já parou para pensar? Estou procurando um lugar para que... Procura um lugar para que você sirva. Para que você possa ser uma bênção. E você está aqui, você pode fazer isso. Nós esperamos que os outros nos sirvam, e não o contrário. Mas, à medida que nós amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro, ele deixa de perguntar, quem irá suprir as minhas necessidades? O que vão fazer por mim? E começa a perguntar, as necessidades de quem eu vou suprir? Nós ouvimos aí alguns testemunhos, está lá postado no Telegram. Boa parte das pessoas que testemunharam nos últimos dias entrou muito forte na vida delas essa colocação. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero ser um canal. Eu quero todos os dias poder abençoar alguém. Todos os dias. Eu quero ser um realizador de sonhos. Então você se torna um rio, né? Você está jorrando. Você recebe de Deus e passa, você recebe de Deus e passa e jorra, você recebe de Deus e jorra, o tempo todo você está jorrando, nunca seca. Quem retém vira Mar Morto. Por quê? Só retém. Nós precisamos nos preparar para a eternidade. Viva para algo maior. Isso aqui já está passando. Você já está passando. Eu já estou passando. Nós já estamos passando. Essa é a nossa geração. O que nós estamos fazendo?
nessa geração, como o povo dessa geração, como os cristãos dessa geração. No fim de sua vida na terra, você vai comparecer diante de Deus e Ele vai avaliar como você serviu aos outros com a sua vida. A Bíblia diz isso, diga comigo, Romanos 14 diz assim, diga assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, e aí, o que nós vamos apresentar a Ele? O que nós temos para apresentar? E a Bíblia nos ensina a não apresentar, não nos apresentarmos de mãos vazias diante dEle. Aí nós precisamos pensar nas implicações disso. O que isso vai custar? Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servi-lo e aos outros. Você sabe que tem algo na Bíblia que ela é clara sobre isso, tem uma balança diante de Deus. Para que essa balança, bispo? Toda pessoa acha que quando ela está no erro, está tudo bem. Não. Deus só está esperando ela atingir o peso. Quando ela atinge o peso, chegou a hora. É assim que acontece, sabia? A pessoa fala assim, não, está passando impune, não está. Aí é onde aparece aquele dedinho na parede, escrito assim, Mene, mene, tekel, persim. Que isso, bispo? Passou o teu tempo. Tuas obras foram pesadas na balança e fostes achado em falta. Passou. Parece o dedinho, só uma mãozinha assim, Por isso que nós precisamos, não se distraia. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Esse é o discurso mais trágico que tem. Que todas as desgraças na vida das pessoas é em busca da felicidade. Porque ela faz as escolhas mais loucas porque ela quer ser feliz. Já viu isso ou não? Sim ou não? Eu quero abandonar meu casamento porque eu preciso ser feliz. Eu preciso. Agora eu encontrei alguém melhor e eu preciso ser feliz. Não, eu preciso saciar minha carne, eu preciso ser feliz. E essa é a grande destruição, é a grande cilada. Eu só tenho essa vida. Não tem não, essa é passageira, você tem uma eternidade para enfrentar. Você vai entrar nela ainda. Nós vamos entrar na vida. E nós vamos governar coisas maiores. Iremos governar coisas maiores do que hoje governamos. Por isso que o Senhor diz, quem não é fiel nas pequenas riquezas, quem vos confiará as grandes? Que as grandes estão por vir. Todas as desculpas, Deus responderá. Sinto muito. Resposta errada. O Senhor vai dizer assim, eu criei, salvei, chamei, ordenei a você que tivesse uma vida de serviços ao reino e aos outros, uma vida de doação, uma vida frutífera e não ocupada. Qual parte você não entendeu? Cuidado com as ocupações. Eu não acredito em excesso de ocupação como bênção. Não é. Essa é a grande armadilha. Eu sempre falo assim, isso é regra, você vai me escutar falar isso a vida inteira. O diabo conseguiu ocupar o teu tempo, te privou de ouvir a palavra, se prepare que a isca, a armadilha está feita. Você vai cair já já. Rapidinho. Te privou de ouvir a palavra, saiba que você está numa grande armadilha. Ele precisa colocar ali a armadilha certa, né? Ele precisa colocar a armadilha certa. Eu disse assim ainda a alguém essa semana, eu disse assim, eu estou sendo tão abençoado, Eu falei, então, só que você não tem estrutura para suportar o peso da bênção. E ela vai pesar e você vai cair. Não tem. Ninguém tem.
Se Deus não estiver nos ajudando a manter, a sustentar o peso da bênção, é como nós falamos aqui, né? Quem estava aqui comigo sexta-feira, nos ouviu uma mensagem assim linda, poderosa. Vai lá para a mensagem de sexta-feira, que ela é forte demais, né? Tanto eu estou mostrando que nós nunca estamos em desvantagem. Números não expressam desvantagem. Toda a história na Bíblia, números nunca mostrou desvantagem. Pode ser o dobro, pode ser 1000 a mais, pode ser 10 vezes mais. Números nunca expressou desvantagem para o povo de Deus. Mas Josué está diante de Deus, tem um anjo, do lado do anjo, Satanás está para acusá-lo. Diga comigo, Satanás estava ao lado para acusá-lo. Mas o que aconteceu? Josué estava em pé diante de Deus. E quando Satanás veio para acusá-lo, o Senhor falou assim: eu rejeito a tua acusação, Satanás. Sai. Eu rejeito. E é isso que muita gente não entendeu. O que o diabo faz? Ele tenta pegar as tuas falhas, os teus erros, para chegar aí diante de Deus e falar assim, ó, tá aí, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Olha as atitudes dele, olha os erros dele, olha o que ele está fazendo. Então, no caso de Josué, o Senhor falou assim: eu rejeito a tua acusação. Sai daqui. E virou o anjo e disse assim: tira as vestes dele, coloca vestes limpas, coloca um turbante na cabeça dele, que eu estou dando autoridade e poder a ele. Coloca roupas nobres, tira essas vestes imundas e coloca vestes nobres nele. Olha que coisa poderosa. O diabo chega para acusar, o Senhor diz: não aceito, e mais, tira as roupas dele, troca, coloca veste nobre nele. E coloca um turbante nele, que eu estou dando autoridade a ele. Não é poderoso? Sim ou não? Romanos: ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Olha como isso é sério, gente. Volta aqui, por favor. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Para os cristãos, isso significará perda de recompensas eternas. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse isso, né? Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. É muito ao contrário do discurso do mundo aí fora. É muito ao contrário. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Olha aqui para mim, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Eu vou te explicar por que a vida de alguns explode na igreja e por que a vida de outros não explode. Está justamente na forma que você recebe a palavra. Como você recebe a palavra aqui na igreja. Não só aqui na igreja, como você recebe a palavra quando você está meditando. Existem pessoas que elas ouvem a palavra, mas aquilo não entra dentro delas. É muito simples. Você já viu alguém falar de Jesus que você olha e fala assim, ele está falando, mas não está dentro dele? Não é fácil a gente identificar? Sim ou não? Você consegue identificar. Você fala, uma pessoa, não, você vê muita gente, às vezes, até nas redes sociais, posta muita coisa tal, e fala, mas você olha e fala assim, não está dentro dele, é diferente. É diferente quando uma coisa está dentro da pessoa. Quando algo está dentro da pessoa, aquilo está, a palavra ela penetrou, a palavra é lei. Então, como você recebe a palavra num culto, eu sempre falo, né, eu presto muita atenção, às vezes eu estou aqui, eu olho os olhos de vocês, e eu sou capaz de distinguir aonde ela está entrando, e da forma certa que ela está entrando, e quem está, mas não está. Isso sempre fez a diferença. Por quê? Porque
você precisa aprender uma coisa. Um sermão como esse que nós estamos ouvindo, era muito mais fácil você estar totalmente vivo aqui se eu estivesse pregando, trazendo uma palavra talvez de motivação e declarando bênção sobre a vida de vocês, de prosperidade e abundância. Talvez tivesse muita gente vibrando aqui. Vibrando. Mas, o que acontece? Palavras como essa que parece que ela não é uma palavra poderosa para a minha vida, mas é essa palavra que muda a tua vida. Porque se a palavra não entra, ela não cria raiz. Então você vai receber, mas você não vai conseguir fluir. Você não vai conseguir jorrar. E se você não consegue, você vira mar morto. Você não vira mar da Galileia. Você não vira um rio, você vira uma represa. Represa é limitada. Represa, a vida é limitada. Um rio não. Um rio é água corrente, por onde ele passa tem vida. Ele está jorrando o tempo todo. Deus dá a ele, e do jeito que Deus dá a ele está transmitindo, ele está jorrando. A palavra entrou, ele sabe que quando Deus... Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que eu falei aqui na sexta-feira. Vamos para números. Vamos lá. Quando Abraão, Ló, foi sequestrado por 5 reis, diga comigo, 5 reis. Com quantas pessoas Abraão foi para lutar contra os 5 reis e venceu e trouxe de volta a família e os bens? Com quantos? Diga 318 servos. Então números não foi o problema. Quem venceu? Abraão. Quando Davi foi lutar contra Golias, Golias tinha 2,90 metros de altura, treinado a vida inteira para a guerra. Qual a probabilidade de Davi vencer? Que era um menino, um garoto, 16 anos de idade. Como é que ele poderia vencer? Como é que ele poderia vencer e receber toda a recompensa que estava ali? Tinha uma desvantagem numérica. Quem venceu? Davi ou Golias? Quando Josafá, 3 reis poderosos vieram contra ele, era 3 contra 1. Quem venceu? Josafá. Quando Sansão, diga comigo, Sansão era 1. Ele derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. 1000. Sangar derrotou 600 homens. A pesca maravilhosa era 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas alimentou? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos cestos sobraram cheios? 12. Não tem matemática nisso, querido. Não tem matemática nisso. Para de ser matemático, para de ser incrédulo. É por isso que eu quero mostrar para você que fé, números não expressam nada. A segunda multiplicação dos pães e peixes eram 7 pães e alguns peixes. Quantos foram alimentados? 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Sobraram 7 cestos cheios. A pesca maravilhosa, pesca frustrada. Lançou a rede, veio lotada, a ponto deles não conseguirem suportar, arrastar o barco. A rede começou a rasgar e o barco afundar. A gente vai longe aqui. Senaqueribe. E aí vai. Então, a Bíblia fala sobre isso. Então, nunca, por isso que eu falo, para, invista na fé, para de gastar teu tempo, gaste teu tempo no lugar certo, invista, porque nada pode fazer o que Deus pode fazer. Você não pode fazer o que Deus pode fazer. Tem vitórias que só Ele, para contrariar tudo. Para contrariar. Não tem matemática para Deus. Nunca existe desvantagem. Nunca estamos em desvantagem. Mas meu Deus, Ele é enorme, Ele é grande, e daí? Biblicamente nunca existiu. Os grandes milagres só expressam desvantagem. Aliás, que vantagem teria de dizer assim, o exército de Deus era como gafanhotos
e o adversário era pequenininho. Não, é ao contrário, o de Deus. Gideão, com 300 valentes, venceu um exército que era como enxame de gafanhotos. Com quantos? 300 valentes. 300. Ai, bispo, meus números, seus números, chama-se incredulidade. Ah, os números falam. Não, os números não falam nada, a fé que fala. Número fala, expressa só números, né? Estatística, mais nada. A fé é que vai responder. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço é importância. Todos nós daremos a vida por algo. E aí, basta a pergunta, né? Pelo quê? O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Prazeres? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Nenhuma delas. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério, servindo a Deus e aos seus propósitos, que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz o seguinte: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Por estarmos unidos em Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse isso. E diz: ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Que coisa esquisita seria um corpo se estivesse somente um único membro. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo e Ele seja glorificado. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da nossa vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto vivemos, mas como vivemos. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, exemplos: ministério da intercessão, infantil, assistencial, sendo um bom mordomo, quer dizer, um bom administrador dos recursos que Deus tem confiado nas suas mãos, e por aí vai, que desculpa você tem usado? Qual é a desculpa? Tem tanta coisa para fazer. Aqui nós temos as intercessões Eliaquins, mulheres, causas específicas, escolinha, jovens, estúdio, recepção, louvor, organização. Tem os trabalhos externos. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Muita atenção. Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia era sem atrativos.
José foi maltratado e todas essas pessoas serviram. Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era impulsivo e tinha inclinação por mulheres, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar e serviu. Elias tinha tendências suicidas, queria a morte. Jeremias era um chorão. Jonas era um relutante. Noemi era viúva. João Batista era egocêntrico, para dizer o mínimo, né? Diferente de tudo. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado e corrupto. Tomé tinha dívidas ou dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E antes foi um terrorista. Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, pessoas que teria tudo para não servir, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Cada um deles. Ele quer usar você. E Ele usará você. Se deixar de dar desculpas. Servir não é uma questão de opção, é um chamado para todo cristão. O que está impedindo você de se render ao chamado de Deus para servi-lo integralmente e ser uma grande bênção como instrumento nas suas mãos? Se coloque inteiramente à disposição de Deus. Viva para algo realmente que vale a pena e ninguém poderá tirar de você aquilo que você está fazendo para o Senhor. Ele diz: apenas uma coisa importa. Apenas uma coisa importa. Apenas uma coisa importa. Fala com Deus. Eu quero cumprir com o meu propósito, Senhor. Eu quero servir, Senhor. Eu quero ser esse instrumento para servir. Você também pode servir em tempo integral. Todo cristão serve em tempo integral. Todo cristão está cumprindo com seu ID. Mas a gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. Ele nos capacita. Ele derrama sobre nós recursos ilimitados. Sabe? Recursos ilimitados. Recursos ilimitados. Para servirmos cada vez mais. Diga a Deus: eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, eu quero te servir, Senhor. Eu quero me comprometer, meu Pai. Não, eu não vou ser simplesmente um consumista. Eu vou ser um doador. Eu não quero ser simplesmente um consumista. Eu quero ser um doador. Eu quero ser um instrumento, Senhor. Eu quero ser mais um par de olhos, um par de mãos, mais um par de boca, mais uma boca que o Senhor tem
nesta terra para abençoar. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser mais um instrumento poderoso. Não, eu não vou ser esse rim que diz, não, eu não quero funcionar. Não, eu não vou ser esse fígado que não quer, está cansado de funcionar. Não, diga a Deus, eu não vou ser esse fígado que está cansado de funcionar, não. Eu vou funcionar. Eu não vou prejudicar o corpo. Um membro do nosso corpo que para de funcionar, prejudica todo o corpo. E nós somos um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos funcionar. Ainda que sejamos aquele membro que parece menor, que parece de menos importância, não tem como se mensurar isso. Não é possível mensurar a importância no reino. Não é. Todos são importantes. Todos são necessários. Todos têm a sua função específica. Todos Deus quer usar de uma forma incrível. Todos. Só se coloque e diga, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Senhor. Se o rim parou de funcionar, que ele volte a funcionar hoje. Se o fígado parou de funcionar, que ele volte a funcionar hoje. Se o pulmão parou de funcionar, que ele volte a funcionar hoje. Hoje. Se o coração estava batendo mais lento, que ele volte a bater com força, acelerado hoje. Em nome de Jesus. Que ele volte a bater com intensidade. Que ele volte a bater com força, bombeando o corpo e fazendo o corpo caminhar. Eu quero, Senhor, eu quero ser esse membro necessário. Eu quero ser esse membro, meu Pai, que funciona, que ocupa a sua posição nesse corpo, meu Pai. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, me ajuda, meu Pai. Me levanta, me dê vida. Me ajuda a cumprir com o meu propósito. Eu quero que a Tua palavra entre. Eu quero que a Tua palavra queime no meu coração. Eu quero que ela saia da minha boca naturalmente. Eu quero, Senhor. Eu quero. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele precisa da tua mão. Ele precisa do teu dom. Ele precisa do teu conhecimento. Ele precisa dos talentos que Ele deu a você. Ele precisa. Ele te deu para você contribuir. Ele te deu para você ser um membro importante na contribuição do corpo, na formação, no avanço do corpo do reino. Ele te deu. Ele te deu. E Ele quer dar muito mais. Ele quer te dar muito mais dons, muito mais talentos, muito mais habilidades, muito mais recursos para você transbordar. E diga ao Espírito Santo, eu não quero ser um mar morto, Espírito Santo. Eu não quero ser um mar morto, eu quero ser como o mar da Galileia. Eu não quero ser como uma represa, eu quero ser como um rio que jorra, que transborda, que recebe e jorra de forma poderosa. É isso. Não retenha para você não. Não retenha para você. Diga, derrama sobre mim que eu vou jorrar, Senhor. Derrama sobre a minha vida que eu vou jorrar, Senhor. Eu vou transbordar, meu Pai. Diga a Ele.
Derrama sobre mim, Senhor, porque eu quero jorrar, eu quero transbordar, Senhor. Aleluia, aleluia. Queira, e Ele quer derramar sobre você. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Receba a presença dEle, receba a unção dEle, receba o Espírito dEle na tua vida, receba em nome de Jesus, receba o revestimento para ser como o mar da Galileia, para ser o rio que jorra, para ser o pulmão que funciona, os rins que filtra, que seja esse coração que bate com força, que seja um doador poderoso. Não, eu não vou ser só um consumidor, eu vou ser um doador. Eu não serei simplesmente um consumidor, Senhor. Eu quero o Teu Espírito em mim, eu quero a Tua presença em mim, eu quero a Tua unção, eu preciso dela, Senhor. Eu preciso, Senhor. Aleluia. O Senhor está. Ele tem muito mais para você. Ele quer multiplicar seus dons. Ele quer multiplicar seus talentos. Ele quer multiplicar as suas habilidades. Ele quer multiplicar os seus recursos. Use o que você tem. Use o que você tem, que Ele vai derramar muito mais sobre você. E quanto mais Ele derramar, mais você jorra. Quanto mais Ele derramar, mais você jorra, mais você escoa, e mais Ele vai derramar sobre você. Ele vai fazer de você um canal. Ele vai fazer de você um canal poderoso. Aleluia. Não importa. Abraão era velho, e Deus usou com tanta força, com tanto poder. Jacó foi inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi ferido, maltratado. Nada disso o impediu de servir. Moisés tinha dificuldade para falar, era gago. Gideão disse: eu sou pobre, eu sou menor. Sansão era impulsivo. Raabe foi uma imoral. Davi teve um amante. Elias desejou a morte. Jeremias era um chorão. Jonas, um relutante. Noemi foi uma viúva. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta era ansiosa demais, se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Mas essa mulher evangelizou uma cidade. Zaqueu foi o corrupto, o indesejado. Tomé, aquele incrédulo. Timóteo, tímido. Paulo foi um terrorista, um perseguidor. Todos esses Deus usou de uma forma poderosa. Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. Servir não é uma questão de opção. É um chamado para todo cristão. Então,
Atenda ao chamado de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Eis-me aqui como servo. Eis-me aqui, Senhor. Queira ser igual a Ele. Que você veja a vida como Ele. Do Espírito. E mostraria ao mundo o amor. Que Ele coloque o Espírito dele em você. E você mostre ao mundo o amor dele. Então diga a Ele. Diga: mas como tu, Senhor. Como tu. E mostrarei ao mundo o amor. Ah, nós queremos, Senhor. Nós queremos. Nós queremos, Senhor. Nós queremos. Nós queremos. Do Espírito. Diga a Deus assim. Diga: Senhor, eu quero servi-lo. Eis-me aqui como servo. Diga: Senhor, eu quero cumprir com a minha função no teu corpo. Você tem uma função no corpo. O corpo precisa de todos os órgãos. Todos os órgãos são importantes. Todos. Não dá para mensurar qual é mais. Só se coloca à disposição. Ele vai multiplicar dons, talentos, habilidades. Seja um servo dentro e um servo fora. E você pode servir em tempo integral. Todo cristão serve em tempo integral. Todo. Estreite. Você pode fazer muitas coisas. Muitas coisas. Deixa o Espírito Santo te conduzir e se coloca à disposição. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa manhã. Fala melhor e mais profundamente às mentes e aos corações. Fale melhor, Senhor, profundamente às mentes e aos corações. E que nós possamos sair daqui, Senhor, para servi-lo com mais intensidade, com mais força, para cumprir com o nosso propósito. Muito obrigado, eu abençoo a todos, peço a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre a vida de cada um, e que nenhum de nós venhamos sair da mesma maneira. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.